Muito bem, estamos de volta com o Boletim do Esporte de hoje, né, desta quinta-feira, um dia após o Fluminense ter conseguido, é o único time, afinal de contas, do futebol do estado do Rio de Janeiro a estar nas semifinais da Copa do Brasil, né? Empatou em casa de 0-0 e segurou o empate de 1-1 lá no Grêmio, no estádio do Grêmio, na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, ontem à noite. Foi um bom resultado, né, Fernando? Pelo menos temos um representante. Boa tarde a você e ao telespectador. Não podemos dizer que foi um bom resultado. Foi um excelente resultado porque deu origem à classificação do Fluminense. Isso. Para a próxima fase da Copa do Brasil. O Fluminense sofreu, pelo menos dentro do que nós vimos, porque levou boa parte do primeiro tempo com muito mais tendência de sofrer gol do que fazer. Com certeza. E teve a felicidade de fazer, e isso é importante. O fato de ter cedido o empate foi até um fato normal, principalmente porque o Grêmio, jogando sob o seu domínio, com o apoio da sua apaixonada torcida, a gente sabia que não seria uma tarefa fácil para o Fluminense. Você sabe que eu comparo a torcida do Grêmio à torcida do Boca Juniors? Pois é, eles cantam o tempo inteiro, eles têm... Faz aquela ola, né? Durante todo o período da partida, independente até de qualquer resultado do Grêmio, mas eles não param de cantar, e isso é importante porque cria sempre uma situação de estímulo, e o Fluminense conseguiu um excelente resultado avançando na Copa do Brasil. Muito bem. A CBF decidiu ontem, Fernando, suspender os jogos que vinham sendo disputados domingo às 11 horas da manhã. Essa temperatura, até mesmo em São Paulo, a temperatura de quase 40 graus, na minha concepção era uma estupidez se mantivesse esses jogos, né? Estamos sempre numa média de temperatura em torno de 40 a 42 graus. É claro que essa temperatura não se estende por todos os estados brasileiros. Alguns têm temperatura mais amena, como na região sul, como na região sudeste em alguns trechos. São Paulo, por exemplo, convive sempre com uma temperatura diferente da do Rio de Janeiro. Mas eu não vejo sentido algum de você promover partidas de futebol nessa época do ano, nesse horário. Embora a gente tenha visto que os estádios estavam sempre lotados, porque muita gente sai de casa cedo, toma o café da manhã, vai para os estádios, após os jogos, almoça e volta para sua casa já com o seu domingo, né? Exatamente, preenchido. E quando o time do seu coração vence, melhor ainda. É verdade. Mas a CBF ela tem como estender o nosso calendário, não permitindo jogos nesse horário, nessa faixa do ano. Muito bem. Agora, a gente falando sobre o campeonato brasileiro, você ainda acredita que o Vasco saia da zona de... que não seja rebaixado? O Vasco já esteve numa cota em torno de 96% para cair. Hoje a cota está em torno de 91% a 92%. O Vasco se motivou por alguns bons resultados obtidos depois da contratação do Jorginho. Embora venha ter nesse fim de semana um adversário complicado que é o Avaí fora. Mas o Vasco conseguiu resultados importantes contra grandes equipes jogando fora nessas últimas rodadas, como por exemplo no confronto contra o Sport Clube Recife. E o Vasco tem condições de reverter essa situação, embora numa grande linha de risco. No jogo pela Copa do Brasil contra o São Paulo, empatou. O time jogou naquela ocasião bastante modificado, principalmente porque hoje a meta do Jorginho é visar o Campeonato Brasileiro, porque na Copa do Brasil, na primeira partida, já havia tomado de 3, então todo mundo sabia que é para difícil, reverter a situação seria difícil. Missão quase impossível. Foi até um resultado que nos surpreendeu, porque a gente imaginava que o São Paulo fosse passar fácil pelo Vasco na segunda partida. Mas, de qualquer maneira, o foco é o Campeonato Brasileiro. E o Vasco vai ter que conseguir, nessas rodadas
que ainda serão disputadas, o mesmo índice de aproveitamento que teve nas últimas 5 rodadas, ou seja, conseguindo sempre somar pontos. O fato de não perder já é muito importante porque vai somando gradativamente pontos e vai se equilibrando para poder garantir a sua presença na primeira divisão em 2016. Exatamente, é o contrário justamente do Fluminense, que vai focar agora na Copa do Brasil, nas semifinais, porque dificilmente, ele não tem condição de chegar mais entre os 4 primeiros colocados e também não, eu acredito que não corra o risco também de ser rebaixado, né? Até porque ele vem melhorando assim de produção. O Fluminense precisa agora adotar o seguinte sistema: já há um problema de grupo, inimizades, falta de união. Isso já foi dito pelo Gum, foi dito pelo Cícero, e o Fluminense, ao que parece, respirou mais aliviado em função da saída do Ronaldinho, porque estava havendo uma certa insatisfação de grupo decorrente das dificuldades em pagamento de salários, e você de repente contrata um astro como Ronaldinho ganhando um absurdo sem fazer absolutamente nada, isso cria um contratempo. Então, o primeiro passo, a saída do Ronaldinho deixou o ambiente mais leve. E agora o Fluminense tem que adotar a política de fazer com que o grupo se una mais, e o Fred é o elemento que tem essa referência, por ser um grande líder, por ser um atleta altamente experiente, com bagagem de ter disputado a Copa do Mundo, para o Fluminense voltar a ter grandes resultados e aproveitar o fato de estar na semifinal da Copa do Brasil para tentar o título. E como você está dizendo, a saída do Ronaldinho, sem dúvida alguma, foi o principal fator para o Fluminense, para que houvesse que os jogadores, o restante do elenco, né, se motivasse. Porque ele não fazia coisa nenhuma, fez 9 partidas pelo Fluminense. A gente não sabia se ele fez um contrato com o Fluminense, se ele fez um contrato com a noitada, se ele fez um contrato com alguma casa noturna, exatamente, em roda de pagode, etc. E outra coisa, um atleta que, ao ganhar muito dinheiro ao longo da sua carreira, perdeu o compromisso de manter o senso de profissionalismo. Exatamente. Disse que ele tomava vários copos de café quando chegava lá, já chegava uniformizado, saía antes do treino terminar. Não tomava banho ali, exatamente. Não fazia parte do grupo. Fumava vários cigarros enquanto estava no clube. Quer dizer, sinceramente, aquilo lá ele não levava a coisa a sério. Bom, e deve ter pedido para sair como acontece no serviço público, quando o prefeito, o governador, sei lá quem for, quer demitir um assessor, fala, foi demitido a pedido, né? Mas, na verdade, a gente sabe que deve ter havido um acordo para que ele saísse. Fernandinho, daqui a pouco nós vamos voltar falando no terceiro bloco sobre as coisas do futebol de campo, sobre o americano que vai se despedir lá do Godofredo Cruz. Enfim, daqui a pouco, rapidinho, hein? Segura aí, pai bola.